Planeta SPM está de volta para falar sobre as consequências do preconceito em razão da idade nos mais diversos âmbitos. Classificados como um desafio global pela ONU em 2021, não são poucos os casos de discriminação por conta da idade. A Organização Mundial da Saúde estimou que uma em cada 2 pessoas tem atitudes como essa. O etarismo afeta diversas áreas da vida de quem passa por ele. Para comentar sobre essas consequências, convidamos a psicóloga, professora e pesquisadora e especialista em longevidade, Gisela Castro. Gisela, muito obrigada por estar aqui com a gente. Olá, eu que agradeço o convite. Então, Gisela, assim, enquanto pesquisadora e especialista em envelhecimento e longevidade, você acredita que o etarismo ele traz consequências negativas à saúde na vida de quem é vítima desse tipo de preconceito? Com certeza, e não sou eu apenas que digo isso. O relatório divulgado em 2021 pela Organização Mundial de Saúde considera o idadismo ou etarismo como um problema de saúde pública. Entendi. E você, Fran, você consegue perceber essas consequências que a gente está falando dentro das empresas? Muito, o tempo inteiro, porque as pessoas elas ficam deprimidas, elas se sentem excluídas, elas não entregam o quanto elas poderiam entregar, a qualidade do trabalho poderia ser muito melhor, né? Então, eu acho que o etarismo ele acaba atrapalhando um monte de coisa. Sem contar que assim, ele já está talvez na boca, né? Porque assim, onde você mais tem etarismo é no processo de seleção. Então, você já exclui as pessoas antes delas entrarem nas organizações. É verdade. E assim, Gisela, assim, desde que a gente nasce, a gente está num constante processo assim, de envelhecimento. Apesar disso, a gente vive numa sociedade jovem-cêntrica, né? Um termo cunhado por você mesma. Como é possível a gente desmistificar essa ideia de que o envelhecer e a velhice só trazem essas limitações e desvantagens? Do mesmo jeito que a gente está aprendendo como sociedade a questionar e a rechaçar outros tipos de preconceito, como o racismo, a homofobia, o preconceito contra pessoas com deficiência e etc. É impensável que a gente continue tolerando e achando graça de piadas que fazem troça de pessoas mais velhas, a velhinha surda, o velhinho de bengala, que a gente continue reproduzindo esses estereótipos negativos em relação às pessoas mais velhas, como se, como você mesma disse, como se o envelhecer ou o processo de envelhecimento só trouxesse consequências ruins, nefastas. Tem todo um outro lado do processo de envelhecimento, que a rigor começa assim que a gente nasce, que deve ser cultivado, celebrado e valorizado socialmente. E Fran, o que você pensa sobre isso, sobre essas limitações e sobre essas desvantagens que a Gisela acabou de comentar? Então, o etarismo é o terceiro maiorismo do mundo ocidental, né? Atrás do racismo e do sexismo. Então, isso para mostrar o peso que esse negócio tem, né? Ele atrapalha em tudo, né? É um preconceito, o preconceito não segue nenhuma lógica. Então, é uma coisa que atrapalha em todos os setores da sociedade, né? Tanto que no meu livro eu falo sobre etarismo nos esportes, etarismo no cinema, na televisão, em vários momentos da nossa vida, nas redes sociais, né? Ele atrapalha muito. E é uma coisa que, como ele começa dentro de casa, ele começa de pequeno, então você precisa de várias frentes para trabalhar isso, de várias ações para mudar isso, porque é uma mudança de cultura, e uma mudança de cultura é um negócio difícil, né? É o que ela falou, quer dizer, é uma sociedade jovem-cêntrica, a gente acha que todo mundo tem que ser jovem, magro, bonito, e aí tem várias coisas envolvidas, né? É verdade. Gisela, para você, o jeito que hoje a indústria cultural está posta na sociedade, isso desencadeia atitudes etaristas? Sim, por causa disso, por causa desse imperativo social, desse verdadeiro mandamento social de ser jovem eternamente. Né? Ser jovem deixou de estar relacionado a uma determinada faixa etária e passou a ser algo exigido de todo mundo, não importa em que faixa etária esteja. Então,
é preciso ostentar uma aparência juvenil, é preciso cultivar uma atitude jovem em relação a tudo. O único modo socialmente correto, né, aceitável de envelhecer nessa sociedade jovem-cêntrica é o que eu tenho chamado de envelhecimento paradoxal, é o envelhecer sem envelhecer, né, o envelhecer sem parecer que está envelhecendo, o que é uma barbaridade. Isso só interessa a uma indústria anti-envelhecimento, que é uma indústria multimilionária, que justamente enriquece, predando as inseguranças e as dificuldades encontradas por pessoas, homens e mulheres, durante o seu processo de envelhecer. Entendi. E, Fran, para você, quais ações você julga importantes para combater o etarismo por parte das pessoas e por parte das empresas? Eu acho que quando você se conscientiza que isso é uma coisa muito ruim, né, e que provavelmente vai te afetar em algum momento da sua vida, você já deveria semear o debate, as conversas, né? Então, por exemplo, nas suas redes sociais, divulgar publicações sobre o tema, puxar o assunto. Quando você está num lugar, por exemplo, sei lá, você está num ambiente de trabalho e você percebe que não tem ninguém acima de 40, de 50 anos, ou que você tem uma vaga na tua área e que, puxa vida, tem uma determinação lá, sei lá, acima de 30 anos, né, ou abaixo de tantos anos, quer dizer, quando tem uma questão etária envolvida, questionar, né? Então, eu sempre falo, nas redes sociais, por exemplo, o LinkedIn, que tem 200 milhões de usuários, é um ambiente maravilhoso para você divulgar esse tipo de coisa e jogar uma sementinha, falar, olha gente, olha que interessante, né? Ou você fala do Oscar, puxa vida, tais pessoas acima de tal idade ganharam Oscar, mas são poucos ainda, né? Então acho que a gente pode estar trazendo vários assuntos relacionados a isso. Entendi. E Gisela, o que você acredita que poderia ajudar a modificar esse atual cenário etarista brasileiro? Olha, eu acho que muita coisa já está mudando. Eu acho que o etarismo ou o idadismo já foi muito mais invisível, já foi muito menos debatido. É claro que ainda precisa ser muito mais problematizado, muito mais combatido. Portanto, manter e intensificar o debate sobre esse tema é fundamental. Mas a outra coisa o outro elemento que eu digo, costumo dizer que também é central nesse combate, é a convivência entre gerações. Então, fomentar, né, a convivência entre gerações, entre pessoas de diferentes idades, tanto nos ambientes de trabalho, como nos ambientes escolares ou outros ambientes, e na própria família. Essa ênfase no individualismo que está em voga hoje, né, é muito danosa, porque você termina, se você está o tempo inteiro sendo para o umbigo, seja que idade for, isso te dá muitos instrumentos para lidar com quem é diferente de você. Então, o que acontece numa sociedade jovem-cêntrica é que se passa como se todo mundo precisasse ser e manter-se jovem o tempo inteiro. O correlato quase que natural disso bom, então, diferente, eu vou rechaçar, eu vou ruim, eu vou criticar, eu vou discriminar. Então, a gente precisa ir desmanchando isso, e me parece que a única forma realmente eficaz de fazer isso é conviver com os mais velhos, conviver com os diferentes de nós. Isso faz com que a gente conheça. As pessoas que mais compreendem as pessoas mais velhas costumam ser aquelas que conviveram com seus avós, tios e tias mais velhos, que tiveram contato com artistas como Rita Lee e outros tantos maravilhosos que, até o final das suas vidas, militaram, né, pela pertinência do seu trabalho, da sua pessoa, em qualquer idade. Isso é super importante. Entendi, Gisela. Então, a gente chega ao fim de mais um programa Planeta SPM. Muito obrigada pela sua participação, Fran. E muito obrigada também pela sua participação conosco aqui, Gisela. E a gente agradece também a você pela sua audiência e te esperamos no próximo programa. Até mais e tenha um bom dia!